E aí, meu time, sejam muito bem-vindas e bem-vindas ao dia 3 e ao grande encerramento da nossa maratona especial de aniversário da Academia Rafael Toro e Toro Day. Nós já resolvemos questões práticas, já dominamos os módulos de maior peso e hoje a mão na massa continua. Nós vamos resolver juntos o nosso último bloco de questões inéditas de prova, mas com um tempero diferente. Hoje nós vamos focar nas questões que mais reprovam candidatos preparados. E como hoje é o nosso último encontro dessa maratona, é a última chance de garantir aquele presente histórico, o nosso cashback exclusivo de R$500. Lembra da regra, né? Você precisa assistir até o final e chamar o nosso time de suporte. Além disso, o nosso fechamento de mês com o Toro Day entra nas últimas horas, com aquelas condições que não vão se repetir. Para você que já foi aprovado no Exame 52, é a última chamada para destravar o seu curso do TCC, o Plano Financeiro, com aquela oferta inédita para carimbar a sua certificação ainda em 2026. Para você que vai focar no Exame 53, agora de julho, essa é a última oportunidade de entrar no método do CFP 60 dias com a condição mais agressiva do ano e garantindo o teu cashback de R$500 no final dessa aula. O preço vai ficar inacreditável. Os links para aproveitar as últimas horas do Toro Day estão aqui na descrição do vídeo. O recado tá dado. As ofertas estão na tua mesa para quem tem atitude e o cupom te espera no final dessa live. Então, chega de conversa, liga a sua HP 12C pela última vez nessa maratona, pega papel e caneta e vem com a gente resolver esse último bloco de questões e fechar esse planejamento com chave de ouro. Bora pro conteúdo! Milene arrematou em um leilão um imóvel avaliado em R$1 milhão pelo seu preço vil, ou seja, por 50% do valor. Um ano após a sua aquisição, decide vender pelo valor líquido de R$604 mil. Sabendo que a inflação do período foi de 9%, a rentabilidade real que Milene teve foi de quê? Então o que a Milene fez? Ela fez um leilão, né, para quem dava mais por esse imóvel, né? E aí, em vez de ela pagar R$1 milhão nesse imóvel, ela foi malandra, né? Ela pagou, ó, só 50% desse valor, ou seja, ela pagou, ó, R$500 mil. Foi isso que ela aconteceu, ó. E aí o que foi? Aí ela foi lá e vendeu, ó, porque ela é muito ligeira, né? Ela vendeu por R$604 mil. Como que você sabe a rentabilidade? É só botar esses R$500 mil, Enter, clicar em R$604 mil e clicar assim, ó, variação percentual, ó. Pronto, ó, vai dizer quanto variou de um para o outro. Pronto, é só isso. E para isso, precisa da minha HP aqui, ó. Vem cá, HPzinha marota aqui, ó. Vem cá, surge aqui do céu para me salvar aqui, pelo amor de Deus. Surgiu, né? Então, R$500 mil, Enter, 604, ó, mil, variação percentual. Da onde você estava para onde você foi, sempre assim você acha a tua rentabilidade. Do início para fim, ponto, clicou. E deu quanto, ó? Deu 20, ó, com 80%. No entanto, né, veio a inflação, comeu parte dessa rentabilidade, né? Porque é assim que faz a inflação, ela come a nossa rentabilidade, né? Ah, é exatamente isso. E como é que você vai fazer? Você vai descontar essa inflação para calcular a rentabilidade real. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho 20,80 e eu vou descontar, eu vou fazer assim, menos quanto? A inflaçãozinha. Quanto é a inflação? 9. Toro, então já acertei. É 11,80. Aí tu errou. Ah, por que tu errou? Porque quando você desconta assim de uma maneira muito simples, isso é juros simples. E a gente não vai calcular por juros simples, é juro composto, tá? Como é que você tem que fazer? Você ou faz a fórmula de Fischer, que é divide por 100 cada um dos números, né? Ó, divide por 100, soma 1, divide não sei o que para fazer essa fórmula, ou usa a fórmula de Toro. Como é que é a fórmula de Toro? Soma 100 nesses dois números, no azul e no roxo. No azul e no roxo, exatamente. Quanto é 20,80 mais 100? 120,80. E o 9? 109. Ó, pronto, beleza. Mas dá a mesma coisa. Aí que vem o truque da fórmula de Toro. Qual que é o truque? É que neste primeiro número, ele não é o teu primeiro número? É, então como é que é primeiro em inglês? First, tem que ser o teu FV. E o outro irmãozinho dele, né? Que é o PV. Como tem um sinalzinho de menos, ó, o que é isso? CHS PV. Como você quer um cálculo, você clica em um N e clica em I. E assim ele vai te dar exatamente qual que é o juro real. Toda vez que você quiser descontar uma taxa atrás de juros compostos, só fazer isso. Bota o primeiro número, bota o segundo, né? Faça a mesma, bota o FV, PV e pronto, vai chegar na resposta, tá? Então, ó, vamos limpar a HPzinha aqui, vamos limpar, né? 120,80 é o meu FV, é o meu first, ó, FV. Aí eu tenho 109 CHS PV, um N e eu clico em I. Quando eu clico em I, vai dar quanto? 10,83. Essa é a minha taxa de juro real. Eu ganhei poder de compra de 10,83%. Quero fazer por fórmula de Fischer. Aí você faria o seguinte, ó, 1,20, né? 80, né? Ó, esse é o númerozinho que você tinha ali, ó. Esse é o númerozinho aqui, ó. Vamos botar aqui um número mais bonitinho aqui, ó.
20 de 80 dividido por 1,09. Aí você divide, aí depois você dividir para fazer assim, ó, menos 1 100 vezes. Aí você encontra o mesmo número e vai chegar lá neste carinha, tá? Então, essa é a ideia. Eu prefiro pela fórmula de Toro, né? Então, ó, não é menos 44,89, nem 11,80, nem 20,80. 20,80 é a rentabilidade normal que você tinha. 11,80 é através do juros simples, que não é juros simples, mas sim é 10,83, um pouquinho a menos do que em relação ao juros simples. Então a resposta correta para nós aqui é a nossa letra B, B de Brasil. Carla começou a usar 4 práticas para organizar suas finanças. E nos deram a prática 1, 2, 3 e 4 aqui, né? Cada prática gerou o seguinte resultado. Nos deram A, B, C. Letra E, a nossa pergunta é qual alternativa apresenta a associação correta? Então ali nós temos a prática, né? Ó, prática, né? E aí tem o resultado perante essa prática, né? Então ela quer saber para casar. Então, primeira prática. Revisar semanalmente o aplicativo de finanças. Então, ela está olhando semanalmente ali o que está acontecendo no aplicativo. Quais são ali o que gerou de resultado, né? A. Identificar discrepâncias e evitar lançamentos pendentes. B. Evitar rombos no mês de pagamento de despesas anuais. C. Evidenciar picos de despesas para apoiar decisões. E D. Sinalizar desvios em tempo real para correção imediata. Opa, será que eu estou analisando essa parte semanalmente no aplicativo? Para qual desses itens são, né? Então vamos ali analisar todos os itens ali acima da prática para a gente tentar casar ali aquilo que faz mais sentido para a gente, ó. 2. Separar mensalmente o valor para despesas anuais como IPTU e seguros. 3. Acompanhar gráficos que comparam o valor planejado com o gasto real. E 4. Ativar alertas quando o gasto ultrapassa 10% do limite da categoria. Olha só que interessante, né? Ela quer um alerta. Porque se um gasto ultrapassar 10% do limite da categoria, colocou uma categoria específica ali, né? O que ela pode fazer quando ela quer esse alerta? Quando tem um alerta desse tipo, é porque a gente quer agir imediatamente. Opa, aconteceu isso, eu tenho que fazer um ajuste. Eu coloquei uma categoria ali que é gastos com lazer ali XYZ. Beleza. Quando eu tô olhando ali, eu já ultrapassei meu gasto com lazer. Opa, eu não posso mais gastar com lazer este mês por causa disso. Então é para isso que eu quero. Eu quero que um alerta me diga o quanto eu estou gastando com aquilo. Então eu quero agir automaticamente, imediatamente, né? E nós temos uma alternativa para isso que tu estava falando, ó. Ó, a letra A é para identificar discrepância. A B evitar rombos, a C evidenciar. Mas a D sinalizar desvios em tempo real para correção imediata. Essa é o que melhor casa com a 4, né? Então nós temos a 1, a 2, a 3 e a 4. Com isso, ó, a 4 está sendo com a letra D. Vamos já limpar aqui, ó. Aqui com esta aqui, ó, para a gente não precisar ficar lendo, né? E aí a gente começa a perceber que alguns são para eu fazer questões semanais, a outra é mensal e a outra eu quero olhar um gráfico, tá vendo, ó? As palavras aqui nós temos, ó, semanalmente eu vejo o aplicativo, mensalmente eu estou separando um valor para despesas de IPTU e a outra eu acompanho gráfico para comparar o valor planejado com o gasto real. O que eu estou planejando, o que está acontecendo de fato, perceba que são esses sim. Então, olha só, a A fala identificar discrepância e evitar lançamentos pendentes. Então, qual que é o nosso devido ponto, né? O ponto que é revisar semanalmente o aplicativo é para ver, será que eu estou colocando tudo ali corretamente? Por isso que eu estou olhando o aplicativo de finanças. Esse aplicativo é para isso, para você cadastrar todas as suas receitas, mas também cadastrar todas as despesas que estão acontecendo. Então, identificar as discrepâncias e evitar lançamentos pendentes é para isso, né? Para isso que você revisa o aplicativo. Então, faz sentido, né? A nossa 1 com a nossa letra A, né? Então, ó, vamos limpar aqui. Beleza. A 2 fala separar mensalmente um valor para despesas anuais como IPTU e seguros, né? E olha só entre a B e a C. Evitar rombos no mês de pagamento de despesas anuais. Por que que isso ela está correta, a 2 com a nossa B? Porque o normal das pessoas é ter uma renda estável e aí em algum mês ter um pico de renda. Por que esse pico de renda? Porque se você ganhar 10 mil de salário, vai entrar um mês ali que você ganha, além do salário, você pode ganhar PLR, ganhar o 13º e vem dobrado, pode ter ali a questão ali, você ganhar um bônus, uma variável, né? Alguma coisa, né? Aquele pico, né? Só que as despesas das pessoas, elas são assim, ó. Elas têm ali uma variação e tudo mais, e aí ela pode ter um pico, tá vendo? Estão vendo? Então aqui nós temos um gasto muito maior do que o normal. Que gastos são esses, né? Aqueles gastos anuais, despesas anuais, ó, IPTU, seguros e tudo mais, IPVAs, né? Então isso pode acontecer, tá vendo? Sim. Por isso que eu estou separando um valor, né? E para evitar rombos,
que é esse gasto maior, né, que eu apontei ali na bolinha amarela, né, no mês de pagamento de despesas anuais. Por isso que eu separo, né, esse valor para despesas anuais. Então, eu já vou fazendo ali uma acumulação para quando isso acontecer, eu sacar dos meus investimentos e pagar. Então, eu posso estar guardando ali o dinheirinho, né, tudo mais para quando acontecer isso. Porque o que poderia ser feito, né? Ao invés de pagar à vista, você poderia ter pego esse valor aqui, né, e ter dividido entre todos, estão vendo? Sim, não teria esse pico, né? Só que muitas vezes esse pico acontece por quê? Porque quando vem o governo para cobrar o IPTU, IPVA, né, e tudo mais, né, ou pode acontecer às vezes o seguro, se você pagar à vista, você ganha um grande desconto. E isso é benéfico, né, ali para você. Então, você já sabendo disso, você já separa aquele valorzinho. Então, a 2 para nós é a nossa letra B, né? E aí, você vê que faz sentido, né, acompanhar os gráficos e comparar o planejado com o gasto real, né? Começa a ser evidenciar picos de despesas para apoiar decisões. Esse é um gráfico aqui, tá vendo? Ó, eu não montei um gráfico? Sim, exatamente para isso. Quando eu identifico esses gráficos, eu consigo olhar e dizer, opa, aqui eu posso tomar uma decisão. Vou juntar um dinheirinho todos os meses, só para quando acontecer esse tipo de pico, eu não perder as oportunidades de pagar as coisas à vista, por exemplo, né? Então, isso acaba acontecendo, né? Então, a 3 é a nossa letra C. E, de fato, acaba acontecendo o quê, né? Vamos apagar aqui agora, né? Vamos deixar isso aqui, que é exatamente a ordem. 1 com A, 2 com B, 3 com C e 4 com D, né? Ó, número, né? Com ordem alfabética. Não? 1 com C, 1 com B, não, né? 2 com B, 2 com C, não, né? Então fica 1 com B, com A, 2 com B, 3 com C, 4 com D. Resposta vai para nós, nossa letra A de aprovado. Uma operação típica de Repo Repurchase Agreement no mercado internacional de renda fixa. A parte que vende o título acontece o quê, né? Letra A, mantém os direitos de propriedade sobre os títulos. B, recebe eventuais pagamentos de cupom ocorridos ao longo da operação. C, empresta recurso a outra contraparte. Ou D, recebe da contraparte a taxa de juros da operação, o repo rate, né? O que está acontecendo? É o seguinte, mas eu não sei nem o que é repo. O que é essa parada? É o seguinte, olha só. O que acontece com uma pessoa, vou transformar isso com pessoa física para facilitar, mas é uma operação muito comum feita com os títulos do governo entre as instituições. Sério, é exatamente, o governo, uma instituição tem um título do governo e ela acaba fazendo esse tipo de operação que é a repo, tá? Mas vamos botar aqui a pessoa física e uma outra pessoa física aqui do outro lado, tá bom? Maravilha, Toro, entendi. Aí essa pessoa aqui, a verde, né? Ela tem um celular. Celular? Tu tá me tirando de uma operação de renda fixa, botar um celular exatamente, mas tu vai entender a operação. Tá, qual que é? E ele tá querendo um dinheiro. Um dinheirinho exatamente. Ele tá precisando de 10 mil reais. 10 mil reais emprestado. E aí, o que aconteceria? Ele vai lá e fala pro vermelho. Vermelho, me empresta uma grana? Aí o vermelho fala, te empresto. Eu vou te emprestar os 10 mil reais que você quer. Só que eu vou querer uns juros. Legal, eu vou te cobrar uns juros de 10%, ok? Então, num futuro, você vai ter que me pagar, verdinho aqui, ó, no futuro, ó, botar futuro, no futuro você vai ter que me pagar quanto? 11 mil reais. Corresponde ao quê? Aos 10 mil mais os R$ 1.000 de juros. Legal, aí o vermelho, mas você pode me dar um calote. Aí ele diz, eu vou te colocar o celular como garantia. O que aconteceria se o verde não paga? Aí vai lá o vermelho, tem que entrar na justiça, pegar o bem e tudo mais. Não é isso que aconteceria? É isso aí, Thor, mas essa é a operação. Ok, o que poderia ter sido feito? Poderia ser feito o seguinte, ó. O verde, ele vende o celular para o vermelho, vende o celularzinho para o vermelho, ok? Eles assinam um contrato dizendo o seguinte, que o verde precisa recomprar o celular pelo preço de 11 mil reais. Ele precisa recomprar. Por que funciona dessa maneira? Porque daí, se o verde não pagar, o celular já está na propriedade do vermelho. Não é isso que está acontecendo? Pois é. O que se chama esse contrato aqui, esse contrato em roxo? Esse contrato seria uma operação de recompra, que a tradução, se eu botar em inglês, é repo. Sério, isso! O repo é um compromisso de recompra, é isso. Então o contratinho roxo é o repo que a gente falou. Ok, Toro, mas qual que é a diferença em relação à renda fixa?
Perceba que nessa operação, se o verde paga a operação bonitinho, ele recebe de volta o mesmo objeto que estava valendo inicialmente. De repente, o celular dele valia quanto? Era um celular que valia 15 mil reais. 15 mil reais exato. Valia 15 mil reais, ele vendeu o celular e recebeu o celular de volta. Não é isso que podia estar acontecendo? Exato, mas o objeto continua sendo o mesmo nessa operação. E o que aconteceu? Ele pagou R$1.000 de juros, porque era isso que ele queria. Ele queria os 10 mil em dinheiro, pegar o dinheiro, pagar uns juros e receber de volta. O celular só estava nessa operação como se fosse uma garantia. Só que num repo, ao invés do bem continuar com o verde, ele vai para o vermelho. Porque aí o vermelho não precisa, por exemplo, entrar para pegar o bem de volta, para pegar o bem ali e depois ter que vender ele. Ele já está na posse dele. Se não pagou, claro, vai querer o dinheiro. Mas aqui é a operação bonitinha. Na renda fixa funciona da mesma forma. Só que olha só que interessante. Quando o verdinho aqui ele tem o contrato, aqui ó, tem o contrato de renda fixa, eu vou fazer até um pouquinho maior para a gente poder enxergar essa operação aqui, tá? Vamos botar aqui, ele tem um contratinho aqui e de quê? Ele tem um título de renda fixa. Ele vai lá, vende este título de renda fixa, este título de renda fixa fica na propriedade aqui do vermelhinho. O vermelhinho está com o título de renda fixa, como por exemplo, eu poderia botar uma LTN, ok? Fica essa operação. E aí, logo na sequência, o verde vai lá, paga o que eles tinham acordado, os 10%, e recebe de volta o título da forma como ele estava ali bonitinho. Sério, exatamente. Tudo isso está escrito aonde? Nesse contrato em roxo. E essa taxa vermelha aqui, ela é a taxa repo, o repo rate. Então aqui na nossa letra D, você vê que quem vende os títulos, eu vou botar aqui em verde, quem vende os títulos é quem paga a taxa repo e não quem recebe a taxa repo, Ele não recebe, quem recebe é o vermelhinho. Quem vendeu o título, quem vendeu o contrato verde? Quem vendeu o contrato verde foi o bonequinho verde. No meio existe um novo contrato, que é o repo, para dizer, ó, você tem que comprar de volta. Então é isso que é o repo, é esse contrato verde, um contrato que surgiu. E o contratinho da dívida, nesse caso que eu chamei de LTN, aqui ó, uma LTN, Quem vendeu foi o bonequinho verde. Então, quem recebe a taxa repo é o vermelho. Vermelho. Por isso a nossa letra D está equivocada. A letra C também está equivocada, porque quem vendeu o contrato verde, tá vendo ali, ó, quem vendeu a LTN, não empresta recursos. Ela toma recursos, porque quem emprestou o dinheiro foi o vermelho. Foi o vermelho. Então, ele não vai emprestar, ele vai tomar dinheiro emprestado. A nossa letra A, o verde, mantém os direitos de propriedade sobre o título? Não, porque o contrato ficou nesse meio do caminho com quem? Com o vermelho. O contrato ficou com o vermelho. Por isso que não está a propriedade com o verde. Por isso que ele não mantém. Perfeito, então a gente conseguiu eliminar as alternativas a partir desse conceito. Aonde que está o detalhe? Você entender agora o que significa essa letra B. Recebe eventuais pagamentos de cupom ocorridos ao longo da operação. Olha só que interessante. Imagine que este contrato, eu vou apagar aqui, ó, este contratinho, tá? O contratinho verde, ele estava valendo 10 mil reais. 10 mil reais. É isso aqui. O que quer dizer valer 10 mil reais? A empresa que deve o contrato verde, deve 10 mil reais para o bonequinho verde. Perfeito? Maravilha. Podia ser um título do governo, uma NTNF. Vou trocar neste exato momento para NTNF. Por que NTNF, Toro? Porque a LTN não tem cupom. A NTNF tem cupom. Perfeito? Maravilha, Toro. Então, o exemplo B agora. O que acontece? Vai lá o bonequinho verde, vende o contrato de 10 mil reais, ele vende para o bonequinho vermelho por 10 mil reais, ok?
O contrato verde que o governo federal está devendo 10 mil está na mão do vermelho nesse exato momento. Só que aí vem lá o governo e vai pagar o cupom. Vai pagar o cupom. Vamos dizer que o governo vai pagar um cupom nesse exato momento. Um cupom. Cupomzinho. Ó, vamos botar aqui, ó. Um cupom de R$2.000. R$2.000 exatamente. O governo paga. No momento que o governo paga R$2.000, este contrato de dívida de R$10.000 não passa mais a estar devendo R$10.000. Quem tem o contrato vai ter agora algo que não vale 10 mil, tá vendo? Vale quanto agora? R$8.000 é a dívida, porque alguém vai receber 2 mil. Se esses 2 mil, quem receber for o vermelho, olha só a bronca que isso aqui surge. Ele vai receber no final, ele vai ficar com os 2 mil do cupom, o bonequinho verde paga 11 mil de volta. Quando o bonequinho verde recebe o contrato não vale 10 mil, vale 8 mil. Olha só. Então o verde entrega um contrato que valia 10, vende o contrato que valia 10. Quando recebe vale 8, perdeu 2 mil e ainda tem que pagar 11. Então é como se ele tivesse pego aqui, ó, um juros absurdo. E o vermelhinho aqui, nesse exato momento aqui, ó, o que aconteceu? Ele recebe, né, os 11 mil mais 2. Então, ao invés de ganhar 10%, o vermelhinho teria ganhado quanto? 30%. Porque o vermelho emprestou 10 mil. Não foi o vermelho emprestou 10 mil? Sim, receberia 11, que é os 10%. Mais 2, eita, ganhou 30%, porque o vermelho teria ficado com 13 mil reais. Então, na verdade, o que acontece é, os cupons que este contrato verde estiver pagando, não fica com o vermelhinho. Fica com quem? Fica com o bonequinho, ó, verde. Porque os 2 mil do cupom que o verde recebe, mais os 8 mil do contrato ainda de volta, são os mesmos 10 mil iniciais. Então, os cupons gerados pelo contrato que foi vendido inicialmente, que ele cai em NTNF, quem recebe na sua regra normal, quem que é? É o próprio vendedor, porque no fato de volta ele quer pegar. Ele vai pegar de volta esse contrato. Então, é assim que funciona o repo. Então, isso aqui é um acordo que, quando tiver pagamento de cupons, vai lá receber quem era o proprietário inicial deste contrato. Dá para fazer mudanças, escrever isso no contrato, no repo, dizendo quem vai ficar aqui é o vermelho? Pode escrever, daí pode botar características, mas isso aqui é a operação que eu te mostrei de uma forma normal, na sua normalidade. Que quem recebe o cupom do título da NTNF, por exemplo, é o bonequinho verde. Quem recebe a taxa repo é o vermelhinho, porque esse é o contrato de empréstimo, né? Mas a propriedade, o direito, continua com o vermelhinho enquanto não for pago a sua devida dívida. Essa é a sua devida normalidade. É assim que funciona, porque o verde ele está ali devendo para o vermelho. Ele colocou, na verdade, né, a nossa ideia é que este contrato verde aqui, ele era para ser a garantia. Da mesma forma como eu te expliquei no início, como se tivesse colocado o celular como garantia, como quando coloca um imóvel de garantia, quando coloca um carro de garantia. Então a ideia é isso. Isso aqui é um repo. No Brasil a gente tem uma operação muito parecida, que é chamada de operação compromissada, porque existe o compromisso de comprar de volta. É assim que funciona. Por isso que a nossa resposta correta aqui é a nossa letra B, B de Brasil. Meu cliente Rafael lhe passa as seguintes informações do seu último ano. Um monte de informação, meu Deus do céu, né? Conforme dados apresentados, o valor máximo que Rafael poderia contribuir em um PGBL para usufruir de uma economia tributária seria de quanto? Então me perguntaram aqui quanto que é o máximo de PGBL, ó. E a gente sabe o quê? Que o máximo que ele pode fazer é de 12% da sua renda bruta. É isso que pode ser feito, né? Então vamos acontecer. Salário bruto anual, 200 palito, 200 mil reais, tá ali bruto. Renda através de dividendos, não nos interessa, dividendo é isento. Renda através de PLR, PLR também não entra neste caso.
Contribuição para a Previdência Social, 10.527. Ou seja, para a gente poder fazer PGBL, ele tem que ter Previdência Social. Então, ele tem. Então, tá checado aqui, tá tudo bem, né? Contribuição para EFPC pelo Rafael, 12 mil. Opa! O que acontece? Esse carinha aqui, ele já contabiliza para os 12%. Então, a gente tem que descontar este cara. Ele não vai poder fazer a mais séria? Exatamente. O somatório total para previdências que a gente pode lançar como despesa é 12%. Não só exclusiva para PGBL. Tem várias, né? Ó, contribuição para a EFPC pela empresa. A empresa que contribuiu. Então, se foi pela empresa, isso não contabiliza. Contabiliza somente o que o Rafael fez. Só o que o Rafael fez, tá? O da empresa não entra aqui, tá? Outras despesas dedutíveis, 40 mil, base de cálculo, imposto retido, imposto devido, imposto restituído, dedução legal, nada disso nos interessa para saber o quanto ele vai fazer, né? Então, quanto que seria? 12% de 200 mil. 12% de 200 mil reais seria ao total, ó, isso aqui seria 24 mil reais. No entanto, ele já fez 12 mil reais através de uma EFPC ali nessa contribuição. E então, ele não pode fazer esses 12 aqui, né? O total, né? Ele vai ter que fazer a diferença. Então, ó, 12 mil reais, né? Então, quanto é que ele pode fazer? Ele pode fazer aqui um PGBLzinho dele maroto de 12 mil. E assim vai dar o total somando os dois, né? Vai dar os 24 mil reais. Então, qual é o máximo que ele pode fazer? É a nossa letra B, B de Brasil. Considere as seguintes afirmativas sobre os rates do Real Estate Investment Trust. E nos deram 1, 2 e 3, né? Quando tem 1, 2 e 3, a gente lê primeiro a pergunta, né? Está correto o que se afirma em? Então, o que está correto em relação aos rates Real Estate Investment Trust? 1. São semelhantes aos fundos de investimento imobiliário no Brasil, podendo ser cotados em bolsa de valores. Isso aqui é verdade, verdadeiro. Por que eles são semelhantes? Porque o fundo de investimento imobiliário no Brasil, ele tem que investir o que a gente chama ou de tijolo ou de papel, ou um híbrido, né? Como assim de tijolo ou de papel? De tijolo é quando o fundo imobiliário ele compra o próprio imóvel, compra uma sala comercial, uma residência, um loteamento, né? Uma coisa real, ele é tangível e tudo mais, né? Ou ele vai comprar ali, vai investir em títulos de renda fixa, como CRIs, LCIs, toda essa parte imobiliária, né? Ativos, por isso a gente chama de papel. E agora ele pode ter os híbridos também, né? Um vai investir um pouco em CRI, LCI e também comprando a parte ali, né, do ativo real. Os real estates fazem as mesmas coisas. Eles vão ver assim a economia real, comprando um imóvel, né, ou vai fazer ali investimentos através de títulos de renda fixa, ou vai ser híbrido. Então eles são parecidos. Por que todos não são iguais? Porque cada um deles tem a sua legislação. No Brasil tem a legislação, nos Estados Unidos, por exemplo, tem outra legislação. Então, sim, eles são semelhantes, né? Os rates aqui e tudo mais, tá? Então, isso aqui é verdadeiro. Vou fazer de vermelho para a gente ter corzinhas diferentes. Beleza, turma? Maravilha, né? Então, rates, tá? Vou tirar esse S aqui, porque esse S é de plural. 2. Geralmente tem alta liquidez comparado com os investimentos imobiliários tradicionais e elevados dividendo yields. Isso aqui também é verdade. Vamos primeiro falar sobre a parte, né, da comparação com investimentos imobiliários tradicionais, né? Quando você compra um REIT ou um fundo imobiliário, você compra um pedaço daquela estrutura, né? Você não compra um imóvel inteiro. Então, imagina que você investe 500 mil dólares num único imóvel. Para você vender esse imóvel é difícil, tem toda uma burocracia. Agora, se você compra 500 mil dólares em REITs, você pode vender um pedaço dele na bolsa. Você pode vender ali 10 mil, 15 mil, 20 mil, né? Da mesma coisa no fundo imobiliário, que você vende um pedacinho da sua cota e tudo mais. Então, isso te dá muito mais liquidez do que investimentos imobiliários tradicionais. E a segunda ponta, que é a verdade, estão falando de elevados dividend yields. O que é dividend yields? É o retorno baseado nos dividendos, tá? Vamos comparar um REITs com uma empresa. Vou comparar aqui uma empresa SA. Beleza? Beleza. Vamos dizer que os dois tiveram um lucro, tá, de 10%. De 10% para facilitar, eu vou botar um númerozinho. Deu um númerozinho, deu um lucro, ó, o lucro em vermelho foi de 10. E o lucro em azul também foi de 10. Touro, então os dois tiveram um lucro alto. Ó, vou botar assim, né? Então, vamos dizer que o preço do investimento da cota era de R$100, ou da ação era R$100. Beleza.
Os dois. O ponto é que uma empresa, ela faz o quê? Ela precisa reinvestir no seu negócio. Não é verdade? Ela tem que crescer e tudo mais, né? É verdade. Então, muitas vezes, o lucro de uma companhia, ela não é distribuído 100% para o seu acionista. Talvez eles vão distribuir ali 30% desse lucro. Então, eles vão distribuir, por exemplo, 30%. Comparado aos R$10, serão R$3, ó, R$3 ou $3. E os outros 70% vão continuar dentro da empresa para a empresa reinvestir no seu negócio. No Brasil, a gente pode chamar isso aí depois, né? Pode ser emitido novas ações, bonificação e tudo mais. Mas perceba que ela não distribuiu todo o seu lucro. Qual que foi o dividend yield? Foram os 10? Não. O dividend yield foi baseado nesses 3. Então, o dividend yield aqui, se o preço da ação aqui fosse R$100, o dividend yield de R$3 em relação ao 100 é de 3%. Perceba que o lucro é de 10%. E vamos pensar num REIT ou num fundo imobiliário. Em relação aos fundos imobiliários, no Brasil, os fundos imobiliários precisam distribuir 95% do seu lucro. Se o lucro do fundo imobiliário fosse de R$10, ó, o lucro agora do verdinho também é de R$10, ele tem que distribuir R$9,50. Ele obrigatoriamente tem que distribuir R$9,50, no mínimo. Nos Estados Unidos, a legislação ela diz que tem que distribuir 90%. Ou seja, tem que distribuir o quê? $9. 9, ou seja, 9% seria o seu dividend yield se a cota que ele foi pago, negociada, foi de R$100. Portanto, todo mundo de R$100, $100 e tudo mais, é de 100. Então, perceba que o dividend yield não é o lucro que a empresa, o fundo, o REITs teve, mas sim a distribuição. Por isso a gente chama de dividend yield. Yield é porcentagem. 90% não, 9%. Porque a gente pega esses 9 e vê quanto é que está o preço da cota. Então, fundos imobiliários e REITs têm elevados dividend yields porque eles têm que distribuir isso por causa da sua legislação. Pô, Tony, entendi essa parada aqui. Então, vamos apagar o nosso SA aqui e tudo mais que você já entendeu o porquê acaba tendo altos dividend yields aqui. Maravilha! E aí, por último, nós temos a nossa alternativa 3, né? Ó, sentença 3, ó. Os dividendos recebidos pelos cotistas são isentos de imposto de renda. Isso aqui é falso. Falso? Exatamente falso. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos é cobrado. E no Brasil também. Eu sabia que era isento no Brasil. Não é que é isento. Ele pode ser isento no Brasil. Como que funciona no Brasil essa isenção aqui, tá? Vou botar aqui no Brasil, continuar pintando de verde para você linkar a cor com aquilo que a gente está fazendo. Para ser isento ali o imposto de renda no Brasil, nos fundos imobiliários, tem que ter 3 regrinhas. Primeira regrinha, quem está recebendo tem que ser uma pessoa física. E essa pessoa física tem que ter até 10% das cotas. Tem que ter até 10%. É isso que ele tem que ter. Não pode ter mais isso aqui, tá? Então tem que ter até 10%. Beleza. Segunda regra. Então, se for, você percebeu, se for uma pessoa jurídica ou tiver mais que 10%, 13, 14, 15, o que, que vai acontecer? Vai ser tributado na alíquota de 20%. Segunda regra. O fundo imobiliário tem que ser negociado em bolsa ou em balcão, tá? Balcão organizado para ter essa isenção. Então, se for um fundo que não é negociado em bolsa, não é nem balcão, não tem essa isenção. Ah, é? E a terceira é que tem que ter no mínimo 100 cotistas o fundo. O fundo tem que ter no mínimo 100 cotistas. Antigamente era 50, agora são 100 cotistas. Então, se um fundo tem 90 cotistas, todos os cotistas vão ser tributados à alíquota de 20%. No ganho de capital, na amortização e nos dividendos, na distribuição desse lucro aqui. Pô, não sabia. É verdade. Se tiver 130 cotistas, essa aqui está dentro. Bolsa, está dentro. E o pessoa física, um cotista tem 5%, ou tem 30%. O de 30% vai ser tributado em 20%. O de 5% não vai ser tributado nos dividendos. Porque a amortização e ganho de capital, quando você faz a alienação da cota, sempre é tributado. Então, aqui é importante você ver essa diferença. Fundos imobiliários pode ser isento no Brasil. Os REITs são tributados sim. Então, com isso, a nossa terceira ela é falsa. Ó, e sabendo que a terceira é falsa, sobraria somente a nossa letra A, né? Então, a nossa resposta correta é a nossa letra A de aprovado.
Rafael, um investidor residente, deseja investir no exterior. No entanto, ele não possui muito conhecimento e conversa com você, um profissional CFP. Após a etapa de coleta de informações, você anota os seguintes pontos do cliente. Deram vários pontos aqui, né? E qual que é a pergunta? Diante dessas informações, o mais correto seria investir através de quê? Então, olha só, letra A, uma offshore com estrutura fiscal opaca, pois poderá se beneficiar de despesas dedutíveis para diminuição da carga tributária brasileira. Então, vamos ver quais são os itens, né? Já que nos deram as alternativas, né? Dando vários itens, então. Então, olha só. O que o Rafael tem ali? Que você anotou, né? Deseja ter uma carteira de investimentos mais simplificada, com pouca pulverização e pouca movimentação. Ali o 2. Não se preocupa com a liquidez dos ativos. Podem ter ativos com baixa liquidez. Terceiro item, deseja investir apenas em países onde o Brasil tem acordo, tratado e convenção internacional para não bitributação. E o último item, preocupação com planejamento sucessório, né? E botou todos esses itens aqui, né? Nossa, o Rafael falou sobre acordo não bitributação. Não, o Rafael deve ter falado o seguinte, olha só, se puder, né, tem uma maneira, eu não queria pagar imposto aqui no Brasil de novo. Será que tem? Aí você, opa, ele não quer pagar 2 vezes. Ninguém quer pagar 2 vezes imposto, entendeu? Então você anotou e você deixou isso anotadinho, bonitinho, numa conversa com o cliente, né? E o que está nos direcionando tudo isso, né? Esse último ponto, ó, preocupação com planejamento sucessório, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, ó, quando você está aqui, e aí você está aqui, e você tem aqui, ó, um xizinho, um triângulo, uma bolinha, um quadrado e tudo mais, né? E você tem, essa aqui é você tá sobre sua propriedade, tá? Você tá declarado cada um desses ativos aqui no teu imposto. Beleza. E aí você tem aqui pessoas aqui, ó, filhos e tudo mais, né? Vamos botar aqui, ó, 3, 4 filhos, né? E tal, tudo mais. O que acontece? Quando esta pessoa vier a falecer, o que vai para inventário, são o quê? São os ativos. Vai o xizinho, o triângulo, a bolinha, o quadradinho, vai a casa, vai o CDB, vai todos os casos, vai para inventário. Então, quando terminar o inventário, essas pessoas serão propriedades do xizinho, do triângulo, da bolinha e do quadrado. Você pode fazer um testamento direcionando os ativos, se tiver os mesmos valores, beleza, pode fazer essa parada aqui e tudo mais, né? Mas qual que é o problema? O problema é que pode dar uma bronca um desses ativos. Pode, exatamente. Então pode dar uma bronca, isso e esse inventário levar anos e anos e anos, e você não poder vender os ativos que estão ali dentro. É verdade, né? Agora, se você botar tudo isso numa caixa... Como assim numa caixa? Bota tudo isso aqui numa caixa. O que vai para inventário não é o xizinho, o triângulo, a bolinha, o quadradinho. O que vai para inventário é a caixa. A caixa pode fazer isso, exato. Se você tem um fundo de investimentos e você vem a falecer, o que vai para o inventário? Os ativos do fundo, o CRI, o CRA, o título público, ou vai as cotas do fundo? Toro, vai as cotas do fundo. E o fundo pode continuar vendendo o título público. Ah, não quero mais esse título público, vender e trocar. Pode? Pode. Porque o que vai para inventário é a caixa. É a empresa que vai para inventário e não os ativos que estão lá dentro. Então, quando a gente está falando de planejamento sucessório, uma coisa interessante é ter uma estrutura. E o que estrutura essa é? É uma empresa. O que vai para inventário é a empresa, as cotas da empresa. E não os ativos que estão pertencentes dentro da empresa. Então, ter uma empresa ali, que a gente pode chamar dentro do Brasil uma holding, ou fora do Brasil a gente pode chamar isso de PIC. PIC é uma Private Investment Company, que também é chamada de offshore, porque é fora do Brasil. Você pode fazer isso. Meu Deus, então eu posso ali... Então essa informação é interessante. Existem outras maneiras que você pode ter? Pode. Você pode ter um trust, você pode ter um seguro de vida internacional, que daí muitas vezes você tem ativos dentro daquele seguro, sério. Cada país tem uma regulamentação para seguros, construções de seguros, tipos diferentes e tudo mais. Beleza? Mas aqui o interessante é você ver que pode se colocar essa caixa, porque ele falou sobre planejamento sucessório. Esse é o primeiro ponto. Só que os outros itens que ele está falando, tá? É o quê? Ele está falando sobre os tipos de tributação. Tipo de tributação porque uma coisa é a estrutura, a parte da offshore. Isso é uma estrutura, ela está lá. Só que a Receita Federal Brasileira, através da lei 14754, ela deu 2 hipóteses para as offshores. 2 hipóteses exatamente. Uma delas é você considerar essa offshore uma estrutura opaca. O que é uma estrutura opaca? Você não enxerga o que tem ali dentro. Você não enxerga. Você declara, você, bonequinho verde, declara no seu imposto de renda, que se chama declaração do ajuste anual, as cotas da offshore. As cotas.
Então, a Receita não saberia o que tem lá dentro desses ativos, ok? Você declara as cotas. Como que funciona essa tributação? Essa tributação, ela funciona sobre o quê? Esta empresa, ela tem um lucro contábil. Todos os anos ela tem um lucro. E aí, este lucro precisa ser tributado. Aqui no Brasil, no nome do bonequinho verde. Ah, é? Então a gente vê o lucro contábil. E esse lucro vai baseado no quê? Na valorização dos seus ativos, que a gente vai chamar de marcação a mercado, tudo que ela recebeu ali de lucro efetivo, né? Dividendos, juros, vencimento, venda de ativos e tudo mais, né? E descontar as suas devidas despesas. Descontar as despesas. Então você pode fazer isso, ok? E todos os anos você paga 15%. No entanto, existe uma segunda maneira, que é a estrutura não chamada opaca, é uma chamada transparente. Por que é transparente? Porque você não tem esse bloqueio, você enxerga os ativos. O que o bonequinho verde vai fazer é declarar ativo por ativo na sua declaração do ajuste anual. Ele declara os ativos, ele não fica assim declarando as cotas da offshore. Ah, é exatamente isso. Só que daí, nesse tipo de estrutura, na transparente, ao invés de você ser tributado todos os anos pelo lucro contábil da empresa, você tem a tributação apenas quando você transformar os ativos em liquidez, ou seja, quando você vender o ativo, que é o que a gente chama de regime caixa. Quando entrar um dinheiro de fato, entrar ali, né, os dividendos, os juros, entrar ali, você fazer a venda de um ativo, aí você é tributado a 15% na tua declaração de ajuste anual. Então, se você tem poucos ativos, esses ativos têm pouca liquidez, esses ativos vão se valorizar durante o tempo. Se você está numa estrutura opaca, essa valorização durante o tempo, você tem que ser tributado todos os anos a 15%. Agora, numa estrutura transparente, que é como se os ativos estivessem na tua pessoa física, declarado, né, você só vai ser tributado quando você vender o ativo. Então você pagou $1 milhão. A R$2, 2 milhões de reais você paga nesse ativo. Se esse ativo está valendo agora ali $50 milhões e você não vendeu ele, você não é tributado na pessoa física. E na pessoa jurídica? Na pessoa jurídica, você pagou $1 milhão e não 2 milhões de reais. Você pagou $1 milhão, porque o ativo ele é contabilizado em dólar. E ele está valendo agora $50 milhões. Durante todos os anos que ele teve a valorização, você é tributado. Então, na estrutura opaca, você é tributado todos os anos. Então ele é interessante quando você tem muito giro na carteira e pode usar muitas despesas, porque é uma tributação contábil. Agora, na pessoa física é interessante quando você tem poucos ativos, quando os ativos não têm liquidez e também quando tem acordo de não bitributação. Por quê? Porque quando tem acordo de não bitributação, quando você vende um ativo, você pode ser tributado do imposto de renda naquele país. Vende nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai te cobrar um imposto. Se o Brasil e aquele país têm acordo de não bitributação, todo imposto que você pagou lá, você pode utilizar para abatimento aqui na tua DAA em valores imobiliários no exterior, ou em cima de offshores e tudo mais. Então assim também é interessante. Então tá tudo nos demonstrando aqui que a gente vai construir uma offshore pela questão do planejamento sucessório, mas também a gente vai escolher o regime da transparência, porque vai ser uma carteira com poucos ativos, mais simplificada, né? Com pouca pulverização e pouca movimentação, ou seja, eu vou comprar os ativos e eu vou esperar. Segundo ponto, não se preocupa com a liquidez dos ativos, ou seja, eu posso comprar ativos sem nenhuma liquidez, que você vai comprar e esperar muitos anos, né? Você pode, porque você nessa maneira você não é tributado ano a ano. Na opaca você vai ser tributado todos os anos quando tiver a valorização do ativo. E aí o terceiro item do bot, ele tá falando aqui, ó, país onde tem acordo, né, de não bitributação. Por quê? Porque se tem acordo de não bitributação, principalmente, você pode usar o imposto pago naquele país para bater aqui. Né? Então isso é uma parte também interessante, né? Na parte da estrutura opaca, tanto faz se tem ou não tem acordo. Porque como é a PJ que está pagando lá dentro, a offshore está pagando, você pode utilizar o imposto pago por legislação para abater. Ah, é? Exatamente. Mas esse último item ele é importante para quem é estrutura transparente. Para a opaca, tanto faz. Mas os dois primeiros itens, eles são fundamentais para a transparente e não para a opaca. A opaca seria ruim esse tipo de estrutura, porque daí você vai ter que pagar todos os anos.
E no último item, né, planejamento acessório, botar uma offshore aqui, né? Então, letra A, uma offshore com uma estrutura fiscal opaca? Não, né? Opaca não, que a gente viu agora. Pois poderá se beneficiar de despesas dedutíveis para diminuição da carga tributária brasileira, né? Ele nem falou aqui, né, sobre muitos custos, falou de pouca movimentação, nem falou que ele vai ter muitos custos externos. Então, aqui tá fora. B, ativos adquiridos na própria pessoa física, pois economizará custo de estruturação. Aí nós temos um problema, que é o problema sucessório. O problema sucessório é os ativos vão para inventário e não a cota da empresa. Então, quando a gente está falando de problema sucessório, é importante você ter seguros de vida, você ter offshores, porque aí há o seguro de vida, porque o pagamento é direto no dinheiro, e na parte das offshores, porque o que vai para inventário é a cota e não os ativos estão lá dentro, né? Então, para a pessoa física, não é isso aqui. C, uma PIC, uma Private Investment Company, pois pagar imposto somente no momento do resgate, independente da estrutura contábil escolhida. Não, a PIC é uma offshore. Eu tenho que escolher entre a regime transparente ou o regime, né, da opacidade, né, que é o que fez a lei 14754 permitiu, né? Então, né, criou o regime da transparência, né? Então isso aqui está completamente equivocado, né? E D, uma offshore com regime de transparência fiscal, pois sua tributação ocorrerá apenas na liquidez dos ativos. Exatamente isso, né? Então a resposta correta para nós, a nossa letra D de Dinamarca. Marina, uma mulher viúva que dedicou sua vida à família e ao trabalho, faleceu deixando um patrimônio significativo de 12 milhões de reais. Infelizmente, Marina não teve filhos e seus pais eram pré-mortos. No entanto, ela deixou um avô materno vivo, além de seu avô e sua avó paternos ainda vivos. Com o falecimento de Marina, surgiu entre os familiares a dúvida sobre como o patrimônio seria distribuído. Após consultar um especialista em direito sucessório, ficou claro que a divisão da herança seria feita entre os ascendentes vivos, de acordo com a linha de parentesco. Assim, de que maneira será dividida a herança deixada por Marina? Então o que acontece? Olha só, né? Nós temos uma regrinha muito específica aqui, né? Sério que tem de ser regra específica? Tem regras específicas nesse caso, meu Deus do céu, né? O que acontece? Olha só, no primeiro caso que nós temos aqui, né? A gente chama de descendente, né? E mais o cônjuge. E aí o cônjuge tem um asterisco, que ele não tem, ele faz ameação e aqueles bens que vieram dos bens comuns, que foram para o espólio dos bens comuns, o cônjuge não tem direito à herança nesses bens, mas nos bens particulares ele acaba tendo, né? Então, beleza, isso nos casos, né, normais e tudo mais, né? No segundo caso, é ascendente mais o cônjuge. E aí eles querem saber como que fica esse patrimônio dos 12 milhões de reais, tá? Então, vamos desenhar essa árvore para você enxergar o que está acontecendo, beleza? Maravilha! Então aqui nós temos a Marina, tá? Tá aqui a Marina. E aí falaram o seguinte, ó, que ela tem a parte, né? Ela tem a mãe e o pai, só que os dois são pré-mortos. O que significa isso, Toro? Quer dizer que os pais já estavam falecidos antes da Marina falecer, tá? Então aqui eu vou botar aqui, ó, o pai, ó, e a parte aqui da mãe. Só que esses dois aqui já estão mortos, tá? Isso aqui é o que a gente chama de grau 1, tá? O grau 1, tá? Dentro dos ascendentes, é o mais próximo da Marina. Só que em cima tem os avós da Marina, beleza? Beleza, então como é que a gente vai fazer aqui, ó? Ó, ela deixou um avô materno vivo, né? E além do seu avô e avó paternos. Então, pela parte de pai, ela tem o que, ó? Vamos pegar aqui, ó, bota aqui, né? Ela tem aqui, ó, o avô, né? Pelo pai, né? Vou botar assim, tá? O avô e aqui a avó, né? Vou botar aqui só um acento no A, assim, né? Pela parte do pai. Beleza. E na parte da mãe, ela tem quem? O avô, tá? Ó, então aqui, ó, tem o avô pela parte de mãe, só que a avó pela parte de mãe, ela já é falecida. Beleza? Beleza. Como que fica essa questão aqui, tá? Quando a gente tem G1, tá? Quando a gente tem G1, né? Quem tá no G2 não recebe nada. Como assim, Toro? Olha só. Primeiro caso, tá? Se nós tivéssemos apenas aqui a mãe de Marina viva, tá? Tô vendo, Toro, tô vendo tudo mais, né? Esses 12 milhões de reais iriam integralmente para a mãe de Marina. Ah, é? Sim, a Marina faleceu e aí iria todos os 12 milhões para Marina. Toro, mas aqui tem a parte do pai e aqui tem os avós. O que acontece, tá? Quando a gente tem esse tipo de relação para baixo, não é verdade? Imagina que pega esse desenho e replica, né? Aí o pai e a mãe seriam filhos, né? E os avós seriam netos. Replicar, tá? Na parte do pai, se fosse para descendente, o que aconteceria? Ele teria o que a gente chama de direito de representação. Mas para ascendente, não tem direito de representação. Então fica tudo no G1.
Porque existe alguém no G1, que é o mais próximo, vivo. Ah, é exatamente isso, tá? Então, se nós temos G1 e G2, tá? Para ascendentes, todo o patrimônio ficaria no G1. Não há direito de representação na parte dos ascendentes, ou seja, não ficaria 6 milhões de um lado, 6 milhões para o outro, e os 6 milhões do pai seria representado pelo avô e a avó, né, dentro do pai. Não, acaba ali, o avô e a avó por parte do pai não receberiam nada. É isso que está acontecendo? Não. O que está acontecendo, essa primeira regra é diferente do que acontece quando é descendentes. Descendentes têm direito de representação, mas para ascendentes não tem. Primeira regra. Segunda regra de exceção que nós temos, tá? Quando a gente tem os dois falecidos aqui, como é que fica essa herança, né? Nossa, tem 3 ali em cima, eu dividiria por 3. Também não é assim. Assim seria se fosse invertido, esse desenho invertido para baixo, isso sim seria correto. Por quê? Aí os netos seriam o grau mais próximo e aí todos eles receberiam a mesma cota à parte. 4 milhões para cada um. Quando é para cima e acontece isso, como é que a gente faz? A gente faz bem assim, ó. A gente divide o patrimônio 50-50. 50-50? 50-50. Ou seja, 6 milhões fica para o lado da mãe e 6 milhões fica para o lado do pai. Mas eles não estão vivos, pois então o que acontece? Estes 6 milhões aqui na parte do pai, né, que é da linha do pai, vai ficar o quê? Metade para o avô paterno, metade para a avó paterna. Ou seja, vai ser dividido 3 milhões para cada um. E aqui o avô materno, né, receberá 6 milhões de reais. Então ficaria assim, ó, 3 milhões mais 3 milhões e aqui do outro lado mais 6 milhões de reais. É assim que fica a divisão quando a gente está falando, né, sobre ascendentes. Então, nesse caso aqui, que vai ficar 25% pro avô paterno, 25% para a avó paterna, né, que são esses aqui, ó, que estão nos colocando aqui, ó, o avô e a avó paternos, né, que é essa nossa linha aqui, né, e 6 milhões para o avô materno, para o avô, esse caso aqui, é assim que fica. Então, 50%, 25% e 25%. Então, são regras importantes quando a gente está falando sobre ascendentes, tá? Então, letra A, aqui, 50% será destinado ao avô materno, tá aqui, ó, 50% avô materno, aqui, ó, pela parte da mãe, né, ó, esse cara aqui, beleza, tá certo, 50%, 25% destinado ao avô paterno e 25% à avó paterno, né, todos através de direito próprio, né? O que quer dizer direito próprio? A própria pessoa está contando a parte dela para fazer a divisão da herança, né? Porque quando a gente tem o direito de representação, né, o que acaba acontecendo? A gente deixa, por exemplo, se fosse na parte dos descendentes, né, aí contaria 2 pessoas, né, e aí a outra pessoa, ela divide aquele patrimônio em todos que estão abaixo, vão representar a cota de cima, né? Mas no direito, na parte dos ascendentes, não existe direito de representação. Então, quando a gente falar de ascendente, essa é a primeira dica quando a gente vê esse tipo de problema. Falou em ascendente, você olha essas alternativas, está falando sobre direito de representação ou uma outra palavrinha chamada, né, de estirpe. Se for estirpe ou direito de representação, você já elimina, né? Aqui falou direito próprio, tá certo? 50% para avô materno, 25% para avô paterno e 25% para avó materna, tudo certo. Olha a letra B, 50%, 25%, mas direito de representação. Aonde está falando direito de representação, quando a gente tem os herdeiros ascendentes, já elimina, porque não tem como ter, é proibido, não existe na lei o direito de representação, né? Também chamado de estirpe, né? Letra C, a herança será dividida em 3 partes iguais através do direito de representação, ó. Apareceu o direito de representação, não precisa nem ver o número, nem calcular, já elimina na hora. E D, a herança será dividida em 3 partes iguais através de direito próprio. Não é 3 partes iguais, porque é 50 para um lado e 50 para o outro, né? Por isso aqui está equivocado. Resposta para nós, nossa letra A de aprovado. As empresas A, B, C e D divulgaram os dados relativos à receita líquida, dívida líquida e ao EBITDA para o exercício social, encerrado em 31/12/2023, conforme o quadro abaixo. E nos deram aqui valor de mercado, receita líquida, dívida líquida e EBITDA, né? E aí nos deram, com base apenas nessas informações, a companhia com menor risco de crédito. Menor risco de crédito, ou seja, aquela que consegue pagar a sua dívida
da melhor forma possível. Então, nos deram as empresas A, B, C e D. Então, o que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar a dívida pelo meu dinheiro, que é a minha capacidade de pagamento. Vamos transformar isso aqui para pessoa física? Vamos, Toro, olha só, você vai entender. Você tem uma dívida de 200 mil reais. E eu vou dizer que você ganha... Você não ganha 200, você ganha 100 mil reais por ano. Olha só o que eu fiz. Se eu pegar os 200 e dividir por 100 mil, você levaria 2 anos para pagar a sua dívida. Não é isso? Exatamente. Mas olha só o que acontece. Isso aqui é a tua receita. Receita, beleza? Será que você não tem que gastar para comer, para pagar água, para pagar luz, para pagar escola, pagar algumas coisas? Sim, Toro, eu tenho que fazer tudo isso aqui. Então você não vai pegar todo o dinheiro que você recebe para pagar as devidas dívidas, não é verdade? É verdade. Como é que eu analiso isso? Na verdade, você não analisa pela tua receita, tá? Não, não. Você analisa pelo que sobra. Então, eu vou chamar de P, do que você consegue poupar. Poupar. Então, você deveria analisar o quê? Quanto tempo você vai pagar essa dívida, os teus 200 mil reais aqui você está devendo, pela quantidade que você está poupando. Vamos dizer que você, para viver, você precisa de 50% desse dinheiro para pagar ali luz, água, telefone, internet, comida, né? Então, você tem que pagar essas coisas. E aí, sobra para você 50 mil reais. 50 mil reais. E eu diria, se você pegar todo esse dinheiro para pagar a tua dívida, você levaria 4 anos. Basta pegar a dívida e dividir pelo dinheiro. Legal, ponto, né? Então, aqui que tem o nosso carinha. Agora, imagina uma outra pessoa que também tem a mesma dívida de 200 mil reais. 200 mil reais, exatamente isso aqui, né? E ela ganha menos do que você. Menos? Menos. Ela ganha, ao total, 70 mil reais, ó. 70 mil reais. Ela ganha menos. Então, o que acontece? Se a gente fosse analisar primeiramente ali, né, a tua renda, você era muito mais saudável para isso. Mas imagina que essa pessoa ganha 70 mil reais, ela gasta apenas 10 mil para viver. Mas que miserável, né? Pois então, né? Mas então assim, ó, ele gasta só 10 mil, ou que seja, a poupança dele é de 60 mil. 60 mil reais. Sim, ele vai conseguir pagar a dívida, se ele usasse todo o dinheiro, muito antes de você. Então, tecnicamente, ele é mais saudável para pagar esses 200 mil do que você que tem 50 mil sobrando. Ah, eu percebi, entendi, isso aqui está acontecendo. Porque às vezes aquela pessoa ali em cima não tem nenhum filho e essa aqui tem 5 filhos. Então é diferente as situações. Então a gente nunca analisa, não deve analisar pela receita. A gente tem que analisar pelo aquilo que sobra. Nas empresas, como é que a gente analisa isso? A gente analisa por um carinha chamado EBITDA. EBITDA, isso mesmo, né? Que a gente chama em português de lagida, que é o lucro antes dos juros, imposto, depreciação e amortização. Porque olha só, eu não estou falando de pagar dívida? Sim. Então, os juros que eu tenho que pagar tem que ver de um dinheiro que é antes. É antes de pagar esses juros. Então, eu analiso pelo lagida. E lagida em inglês é EBITDA. EBITDA. Então, a análise que a gente está falando aqui embaixo, eu tenho que pegar a dívida e dividir pelo certo de um carinha chamado EBITDA. E aí, esta geração de caixa aqui, que a gente chama de geração de caixa ajustado, né? Como você vai analisar em quanto tempo se paga essa devida dívida. Então, a gente não vai pegar o valor de mercado das empresas, a gente não vai pegar a receita líquida das empresas, assim, a gente simplesmente vai pegar a dívida líquida e dividir pelo EBITDA. O que é a dívida líquida? É a dívida descontada do caixa que a empresa tem. Se a empresa tem um dinheiro em caixa, ali tem um dinheiro em conta corrente e tudo mais, né? A gente desconta, porque é só pegar o de caixa e pagar a dívida. Então, a gente analisa a dívida líquida por esse tal de geração de caixa, o tal do EBITDA, que a geração de caixa, o lucro, né, ajustado, né? Então, o lucro antes dos impostos, depreciação, amortização, né, e imposto de renda e tudo mais, né? Então, é esse cara aqui. E o que é a receita líquida? É o que eu vendi descontado, por exemplo, dos impostos na fonte, né? Então, esse é o cara da receita líquida. Então, a gente pega a dívida e divide pelo EBITDA. Então, basta pegar o número aqui e dividir pelo de baixo. Pegar o númerozinho aqui e dividir pelo de baixo. O 452 e dividir por 326. Pegar 176 e dividir por 105. Simplesmente pega um número e divide pelo outro. Aquele que der o menor número é o que é mais saudável, ou seja, tem menor risco de crédito, porque leva menos tempo para pagar a sua devida dívida. Então, diante disso, o que a gente precisa fazer? Precisamos trazer ela, a HP maravilhosa. Vem cá me ajudar, a HPzinha, né? E aí a gente vai começar a dividir um
por 1. Beleza? Então, vamos pegar aqui, vamos apagar esse cara aqui, ó. Vou pegar só a dívida líquida e dividir 1 por 1, né? Então, vou fazer até aqui assim, ó, pra gente poder ter esses carinhas aqui, ó. Vamos pegar aqui a outra, eu não gosto dessa aqui. Eu vou pegar assim, marca texto aqui, ó. Eu vou quebrar exatamente no meio aqui, pra gente saber aqui cada um deles, né? Aqui, ó, letra A, B, a C e a D. Aquela que tiver o menor númerozinho é aquele que a gente vai sanar e vai dizer que é uma que tem o menor risco de crédito, né? Então, vamos pegar aqui 764 e 400 dividido por 371 e 700. Quando eu divido um pelo outro, deu 2,06. Ó, basta pegar o 376, o 764, 400, dividir por 371, 700. Basta pegar o 793, né, dividir por 234, 900. Basta pegar o 452 e dividir por 326. Basta pegar o 176 e dividir por 105 e 300, né? Então, o nosso primeiro númerozinho deu 2,06. Seria como se levasse 2 anos e pouquinho para pagar toda essa dívida aqui, né? Se a gente usasse toda essa geração para pagar, né? 793, ok, enter, 234, 900, divide, dá 3,38. Esse leva muito mais tempo para pagar, né? Então, esse aqui é pior do que o outro. Depois nós temos o 452, né, do 452 mil, né, dividido por 326 mil, divide, dá 1,39, 1,39. E a gente vai utilizar o último agora, né, 176 mil, dividido por 105.300, 105.300. Quando a gente dividir, vai dar 1,67. Ou seja, aquele que tem o menor risco de crédito é a companhia C, né? Mesmo ela, olha só, mesmo ela valendo menos do que a B, valendo menos do que a A, mesmo ela tendo uma geração de caixa ali e tudo mais, né? Ó, menor que os demais, mesmo ela tendo uma receita menor. Por quê? Porque o que ela tem de dívida acaba sendo menor, né? Então, perceba, olha só que coisa interessante aqui, ó. A companhia aqui B, ela vale mais do que a C. Beleza? Maravilha. A companhia B fatura mais do que a C. Legal. A dívida de B é maior do que a de C. Ok, a companhia vale mais. Mas olha só, a geração de caixa, o EBITDA aqui, que a gente chama de geração de caixa ajustado e tudo mais, né? O que acontece, ó? Ela é menor do que a C. Ela é menor. Por que que isso acontece? Porque talvez essa companhia tá fazendo o quê? Tendo muito custo com o funcionário, com todas as despesas, os custos que ela tem. A companhia C não. A companhia C tem menos custo. Ela tem uma receita de 452, mas o que ela sobra é 326. A outra tem uma receita de 1.174, mas o que sobra é 234. É bem diferente. Então, cada companhia tem uma estrutura diferente. E por que ela vale muito mais? Ela sobra menos? Porque talvez ela tenha uma possibilidade de crescimento muito maior do que a companhia C. Mas aqui a gente não está falando de valuation, quanto que vale, mas a gente está fazendo uma pergunta só. Qual que é a pergunta? Quem que tem o menor risco de crédito? É aquela que tem mais dinheiro sobrando para pagar a sua devida dívida. E esta é a nossa companhia C. Então a resposta correta aqui para nós é a letra C, C de coração. Considere as seguintes afirmativas sobre os REITs, Real Estate Investment Trust. E nos deram 1, 2 e 3, né? Quando tem 1, 2 3, a gente lê primeiro a pergunta, né? Está correto o que se afirma em? Então, o que está correto em relação aos REITs, Real Estate Investment Trust? 1. São semelhantes aos fundos de investimento imobiliário no Brasil, podendo ser cotados em bolsa de valores. Isso aqui é verdade, verdadeiro. Por que eles são semelhantes? Porque o fundo de investimento imobiliário no Brasil, ele tem que investir o que a gente chama ou de tijolo ou de papel, ou um híbrido, né? Como assim de tijolo ou de papel? De tijolo é quando o fundo imobiliário ele compra o próprio imóvel, compra uma sala comercial, uma residência, um loteamento, né? Uma coisa real, ele é tangível e tudo mais, né? Ou ele vai comprar ali, vai investir em títulos de renda fixa, como CRIs, LCIs, toda essa parte imobiliária, né? Ativos, por isso a gente chama de papel. E agora ele pode ter os híbridos também, né? Um vai investir um pouco em CRI, LCI e também comprando a parte ali, né, do ativo real. Os real estates fazem as mesmas coisas. Eles vão ver assim a economia real, comprando um imóvel, né, ou vai fazer ali investimentos através de títulos de renda fixa, ou vai ser híbrido. Então eles são parecidos.
Por que todos não são iguais? Porque cada um deles tem a sua legislação. No Brasil tem a legislação, nos Estados Unidos, por exemplo, tem outra legislação. Então, sim, eles são semelhantes, né? Os rates aqui e tudo mais, tá? Então, isso aqui é verdadeiro. Vou fazer de vermelho para a gente ter corzinhas diferentes. Beleza, turma? Maravilha, né? Então, rates, tá? Vou tirar esse S aqui, porque esse S é de plural. 2. Geralmente tem alta liquidez comparado com os investimentos imobiliários tradicionais e elevados dividend yields. Isso aqui também é verdade. Vamos primeiro falar sobre a parte, né, da comparação com investimentos imobiliários tradicionais, né? Quando você compra um REIT ou um fundo imobiliário, você compra um pedaço daquela estrutura, né? Você não compra um imóvel inteiro. Então, imagina que você investe $500 mil num único imóvel. Para você vender esse imóvel é difícil, tem toda uma burocracia. Agora, se você compra $500 mil em REITs, você pode vender um pedaço dele na bolsa. Você pode vender ali 10 mil, 15 mil, 20 mil, né? Da mesma coisa no fundo imobiliário, que você vende um pedacinho da sua cota e tudo mais. Então, isso te dá muito mais liquidez do que investimentos imobiliários tradicionais. E a segunda ponta, que é verdade, estão falando de elevados dividend yields. O que é dividend yields? É o retorno baseado nos dividendos, tá? Vamos comparar um REITs com uma empresa. Vou comparar aqui uma empresa SA. Beleza? Beleza. Vamos dizer que os dois tiveram um lucro, tá, de 10%. De 10% para facilitar, eu vou botar um númerozinho. Deu um númerozinho, deu um lucro, ó, o lucro em vermelho foi de 10. E o lucro em azul também foi de 10. Touro, então os dois tiveram um lucro alto. Ó, vou botar assim, né? Então vamos dizer que o preço do investimento da cota era de R$100, ou da ação era R$100. Beleza. Os dois. O ponto é que uma empresa, ela faz o quê? Ela precisa reinvestir no seu negócio. Não é verdade? Ela tem que crescer e tudo mais, né? É verdade. Então, muitas vezes, o lucro de uma companhia, ela não é distribuído 100% para o seu acionista. Talvez eles vão distribuir ali 30% desse lucro. Então, eles vão distribuir, por exemplo, 30%. Comparado aos R$10, serão R$3. Ó, R$3 ou $3. E os outros 70% vão continuar dentro da empresa para a empresa reinvestir no seu negócio. No Brasil, a gente pode chamar isso aí depois, né? Pode ser emitido novas ações, bonificação e tudo mais. Mas perceba que ela não distribuiu todo o seu lucro. Qual que foi o dividend yield? Foram os 10? Não. O dividend yield foi baseado nesses 3. Então, o dividend yield aqui, se o preço da ação aqui fosse R$100, o dividend yield de R$3 em relação ao 100 é de 3%. Perceba que o lucro é de 10%. E vamos pensar num REIT ou num fundo imobiliário. Em relação aos fundos imobiliários, no Brasil, os fundos imobiliários precisam distribuir 95% do seu lucro. Se o lucro do fundo imobiliário fosse de R$10, ó, o lucro agora do verdinho também é de R$10, ele tem que distribuir R$9,50. Ele obrigatoriamente tem que distribuir R$9,50, no mínimo. Nos Estados Unidos, a legislação ela diz que tem que distribuir 90%. Ou seja, tem que distribuir o quê? $9. 9, ou seja, 9% seria o seu dividend yield se a cota que ele foi pago, negociada, foi de R$100. Portanto, todo mundo de R$100, $100 e tudo mais, é de 100. Então, perceba que o dividend yield não é o lucro que a empresa, o fundo, o REITs teve, mas sim a distribuição. Por isso a gente chama de dividend yield. Yield é porcentagem. 90% não, 9%. Porque a gente pega esses 9 e vê quanto é que está o preço da cota. Então, fundos imobiliários e REITs têm elevados dividend yields porque eles têm que distribuir isso por causa da sua legislação. Pô, Dona, entendi essa parada aqui. Então, vamos apagar o nosso SA aqui e tudo mais, que você já entendeu o porquê acaba tendo altos dividend yields aqui. Maravilha! E aí, por último, nós temos a nossa alternativa 3, né? Ó, sentença 3, ó. Os dividendos recebidos pelos cotistas são isentos de imposto de renda. Isso aqui é falso. Falso? Exatamente falso. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos é cobrado. E no Brasil também. Eu sabia que era isento no Brasil. Não é que é isento. Ele pode ser isento no Brasil. Como que funciona no Brasil essa isenção aqui, tá? Vou botar aqui no Brasil, continuar pintando de verde para você linkar a cor com aquilo que a gente está fazendo. Para ser isento ali o imposto de renda no Brasil, nos fundos imobiliários, tem que ter 3 regrinhas. Primeira regrinha, quem está recebendo tem que ser uma pessoa física. E essa pessoa física tem que ter até
10% das cotas. Tem que ter até 10%. É isso que ele tem que ter. Não pode ter mais isso aqui, tá? Então tem que ter até 10%. Beleza. Segunda regra. Então, se for, você percebeu, se for uma pessoa jurídica ou tiver mais que 10%, 13, 14, 15, o que, que vai acontecer? Vai ser tributado na alíquota de 20%. Segunda regra. O fundo imobiliário tem que ser negociado em bolsa ou em balcão, tá? Balcão organizado para ter essa isenção. Então, se for um fundo que não é negociado em bolsa, não é nem balcão, não tem essa isenção. Ah, é? E a terceira é que tem que ter no mínimo 100 cotistas o fundo. O fundo tem que ter no mínimo 100 cotistas. Antigamente era 50, agora são 100 cotistas. Então, se um fundo tem 90 cotistas, todos os cotistas vão ser tributados à alíquota de 20%, no ganho de capital, na amortização e nos dividendos, na distribuição desse lucro aqui. Pô, não sabia. É verdade. Se tiver 130 cotistas, essa aqui tá dentro. Bolsa, tá dentro. E o pessoa física, um cotista tem 5%, ou tem 30%. O de 30% vai ser tributado em 20%. O de 5% não vai ser tributado nos dividendos, porque a amortização e ganho de capital, quando você faz a alienação da cota, sempre é tributado. Então, aqui é importante você ver essa diferença. Fundos imobiliários pode ser isento no Brasil. Os rates são tributados sim. Então, com isso, a nossa terceira ela é falsa. Ó, e sabendo que a terceira é falsa, sobraria somente a nossa letra A, né? Então, a nossa resposta correta é a nossa letra A de aprovado. Questão 306362. De acordo com a fronteira eficiente de Markowitz, apresentada através do gráfico abaixo, é correto afirmar o quê? O que dá para afirmar isso aqui do tal do Markowitz? Markowitz falou o seguinte, ó, lá muitos anos atrás, né, muito tempo atrás, né, não tinha nem finanças comportamentais. Ele falou assim, existe um conceito chamado de princípio da dominância. O princípio da dominância, que um vai dominar o outro. Como assim? Nós temos o retorno e nós temos o risk, exatamente. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho que sempre analisar retorno e risco. Retorno e risco para fazer as duas coisas. Beleza, eu vou pegar dois ativos, o ativo A e vou pegar o ativo B, e eu vou começar a analisar esses caras. Se eu tenho dois retornos que são iguais, tem retorno 10, eu vou pegar um cara que tem um risco 1 e outro tem risco 2, eu vou pegar o ativo A, porque mesmo retorno, vou pegar aquele que tem o menor risco. Bacana. Agora, se os dois ativos tiverem o mesmo risco, exatamente, o mesmo risco 2, risco 2, ou seja, dois bancos iguais, eu vou escolher aquele banco que está me pagando o CDB muito maior, 13%, é o mesmo risco. Então, se os retornos são os mesmos, eu vou pegar o melhor banco, por exemplo, né? Tenho dois bancos pagando 10 no CDB. Qual que é que tem menos chance de quebrar? O A. Então, vou botar no A, não no B, né? O mesmo retorno. Então, aqui ele começa a falar isso. Ah, é exatamente isso. E aí, quando os retornos são diferentes, né? Aí eu vou pegar ali e vou analisar. Então, tem que analisar risco e retorno. O grande problema é qual que era? É quando eu tinha uma questão mais ou menos assim. Riscos diferentes e retornos diferentes. Aí a gente começa a fazer algumas ajustes, aí depois vem esse Sharp, a gente treina as devidas divisões para a gente poder analisar, né? Comparar esses ativos. Beleza. Vem Markowitz e fala o quê? Eu vou projetar o retorno e eu vou calcular o risco, não comprando um ou outro, mas sim analisando qual que é a melhor carteira A com B. Não somente o A ou não somente o B. Mas eu não vou analisar a renda fixa. Eu vou analisar, de fato, como se estivesse comprando ações das empresas. Zero? Exatamente. Vou analisar isso aqui. Então, imagine que eu tenho dois ativos, exatamente. Vou precisar analisar o ativo. Um ativo A e um ativo B. E eu tenho, ao total, apenas 100 mil reais para investir. Quantos por cento eu vou botar no ativo A? Quantos por cento eu vou botar no ativo B? Qual que é o risco do ativo A? Qual que é o risco do ativo B? Só que daí ele percebeu que quando eu tenho dois ativos, a mãe dele falou bem assim, ó, Markowitz, não coloquem todos os ovos na mesma cesta. Porque se você colocar todos os ovos na mesma cesta e aquela cesta quebrar, você perde todos os ovos. Então diversifica e coloca em duas cestas diferentes. E o Markowitz falou, porra, isso aí funciona para os ovos, vai funcionar para os investimentos. E aí ele fez uma análise e ele criou uma fórmula lá utilizada pelas leis dos cossenos, lá mais antigo, lá da época do Pitágoras, lá, que é o desvio padrão de dois ativos na carteira, de A com B. Porque existe um benefício de diversificação, como, por exemplo, tem uma empresa petrolífera e uma empresa de aviões. Ah, beleza.
Quando o petróleo sobe, é bom para a empresa que vende petróleo, mas é ruim para a empresa de aérea. Por quê? Porque é custo para um e o outro é lucro. Quando o petróleo cai, é bom para a empresa aérea, porque diminui o custo, mas diminui a receita do outro. Então, o petróleo, por exemplo, ele consegue modificar essas duas empresas. Mas quando eu tenho as duas, eu tenho o benefício da diversificação e começo a diminuir quem? O risco do petróleo. Ah, é isso? Exatamente. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a testar. Será que eu vou botar R$ 1.000 no A? Eu vou botar R$ 99.000 no B. Se eu botar R$ 2.000 no A, eu vou botar R$ 98.000 no B. E ele começou a fazer essa composição em torno, fazendo os pesos, analisando o retorno projetado e o risco dessas duas carteiras. Incrivelmente, quando ele começou a plotar todos os resultados, montou esse gráfico. Um gráfico que ele está vendo o retorno e uma parte que é o risco, que é o risco da volatilidade do desvio padrão de dois ativos na carteira. Só que o mais incrível de tudo é que quando ele plota qualquer composição de ativos, qualquer uma, sempre monta esse tipo de gráfico. E o que significa esse gráfico? Significa que existe uma composição, aqui embaixo, por exemplo, que vai ter um risco. Tem um risco. E esse risco vai ter algum retorno. Vai ter algum retorno. Só que com os mesmos ativos, ele consegue ter uma outra composição que tem o mesmo risco, mas com um retorno muito melhor. Muito melhor. Mesmo A com B, exatamente, como se fosse R$ 70.000 no A e 30.000 no B, ele fica lá em cima, mas se fosse 20.000 no B e 80 no A, era outra. Então ele percebe que existem composições que não fazem o menor sentido na sua carteira. Que são todos esses pontos em vermelho. Todos esses pontos em vermelho. Não faz menor sentido, porque eu consigo fazer uma outra composição e ficar lá no verde lá em cima. Sério? Exatamente isso. Diante disso, a linha verde, ela passa a ser chamada de quê? A linha verde inteira, de fronteira eficiente. Com tudo que está abaixo da linha verde é ineficiente, eu não quero nenhuma composição, e tudo que está acima da linha verde eu não consigo retornos acima da linha verde, porque a composição máxima é o verde. É isso que está acontecendo. Então a linha verde, ela não é o maior retorno, ela é o melhor retorno ajustado ao risco. Porque eu posso ter um ponto aqui no B, no portfólio B, que eu tenho aqui o menor risco possível desta composição. Consequentemente, eu tenho o menor retorno bom. E eu posso ter um ponto bem aqui no X, aqui, ou aqui no C, que eu tenho uma carteira com mais risco, porque eu andei mais, mas eu tenho um retorno muito maior. E esse retorno acaba compensando o risco que eu estou tomando. Eu acabo fazendo isso. Porque eu, como investidor, eu sou avesso ao risco. Eu só aceito o risco que eu tiver mais retorno e esse retorno compensar. Qual foi o erro nessa análise? Não erro, mas o início do estudo. É que ele não analisou nenhum ativo sem risco. Então, a evolução dessa fronteira eficiente de Markowitz, que a gente chama de a Capital Market Line, a CML, quando eu pego essa composição, essa fronteira, e eu adiciono ainda o ativo livre de risco. Eu transformo numa CML. Mas não é isso que estão pedindo. Estão pedindo apenas o quê? A fronteira, que é o início desse estudo de Markowitz. Então, eu entendi que o ponto A, em nenhum momento eu vou querer, é ruim, porque eu consigo uma composição lá em cima. O ponto C é o ponto com maior risco entre os três, entre o A, o B e o C, o maior o risco, mas o retorno dele é bom, e o B é o menor risco e o retorno dele é bom, comparando com o seu devido risco. A gente diz que esta linha verde ela tem o mesmo índice de Sharpe, porque o retorno ajustado ao risco ele acaba sendo o mesmo. Então a gente vai ver as alternativas e a gente entender o que é esse gráfico que está acontecendo, tá? Então, ó, letra A, os portfólios B e C possuem ativos com risco e sem risco. E A é o ativo que tem menor volatilidade. O B e o C têm ativos sem risco? Não, né? O que acontece? São somente ativos com risco que eu estou fazendo aqui. Então, em nenhum momento são ativos sem risco. Então, sem risco a gente elimina. Pronto. Letra B, os portfólios A e C possuem ativos com risco e sem risco, né? E B é o que tem a menor volatilidade. Não tem ativos com e sem risco. Sem risco não tem nada. Então já eliminou porque não é o estudo da fronteira eficiente. Quando temos ativos sem risco é a CML. C, os portfólios A, vamos pegar o A
aqui o A, tá? E B possuem apenas ativos com risco. A e B têm ativos com risco, ó. E C é o que tem menor volatilidade. C é o que tem menor volatilidade? Não. O que tem a menor volatilidade é o B. Tanto é verdade que ele está onde? Ele está bem aqui, ó. Volatilidade é risco. Volatilidade é risco. A, B e C são os ativos apenas com posições com risco. Com risco. Porém, aquele que tem a menor volatilidade é o B. Então, por isso, C não é o que tem menor volatilidade. Não é o que tem a menor volatilidade. Não é. Quem que é? É o B. Tá? Ó, os portfólios A e C possuem apenas ativos com risco. Verdade. Os três são apenas ativos com risco. E o B é o que tem menor volatilidade. Exato. O B é o menor. Está lá no cantinho. Está no cantinho. Chamado de quê? Carteira de variância mínima. Porque variância é o risco que a gente está utilizando, que é o desvio padrão ao quadrado. Então, a resposta correta para nós aqui, tá tudo certinho, é a nossa letra D de Dinamarca.